A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro do ano passado, mas ainda está existindo algumas dúvidas em relação às penalidades que a ANPD, que é a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, poderá aplicar, nas empresas que violam a lei. Meu nome é Laís e eu sou da NDM Advogados. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as sanções administrativas da LGPD. Um ponto importante é esclarecer para vocês que as sanções administrativas que a gente vai falar mais tarde não são as únicas maneiras de se penalizar uma empresa que violou a lei ou se não, que deu causa a um incidente de segurança. As empresas podem ser penalizadas já, como a lei já está valendo, desde setembro do ano passado, por vias judiciais, ou até mesmo a partir de penalizações de outros órgãos, sem ser ANPD. Então, falando sobre as sanções mesmo administrativas previstas na lei. A ANPD vai poder aplicar a uma lista que a lei traz de penalidades por infração cometida para a empresa. A primeira delas, e talvez a mais leniente delas, é uma advertência. Então, aconteceu uma violação à lei, um incidente de segurança, a empresa notificou a ANPD, foi necessária essa notificação à ANPD os titulares, e aí a ANPD vai poder aplicar uma advertência, Ela vai verificar o que aconteceu, vai ver a investigação da empresa, vai verificar os níveis de adequação LGPD, e aí pode aplicar essa advertência à empresa. A advertência ela vai vir juntamente com um prazo para adoção de medidas corretivas. Então, depois de toda essa investigação, vai verificar qual o motivo da violação e qual foi a violação, e aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai identificar medidas corretivas para a empresa ficar adequada e uma violação do tipo não ocorrer novamente. A segunda, penalidade, que inclusive é uma das mais temidas aí pelo público em geral e pelas empresas, é a multa simples, A multa simples é uma multa de 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões de reais. Então, essa é uma multa por infração, Igual a gente já falou, todas essas penalidades são por infração. E não é como muita gente vem divulgando aí, que a multa é de 50 milhões. Não, a multa é de 2% do faturamento limitada a 50 milhões. Então, para ela realmente chegar nesse patamar de 50 milhões, a empresa tem que ter um faturamento bem grande. Uma terceira penalidade prevista pela lei é a multa diária, ou seja, se a empresa continuar, acontecer uma infração e se ela se repetir ao longo do tempo, a autoridade pode arbitrar, ela pode aplicar uma multa que também se prolonga ao longo do tempo até essa infração ser resolvida. Então, é uma multa diária também limitada ao valor de 50 milhões de reais. A quarta penalidade, uma das mais temidas aí pelas empresas, é a publicização da infração. O que isso significa? Se acontecer alguma violação à legislação, a ANPD pode obrigar as empresas a dar publicidade ao público em geral, não só as partes envolvidas, sobre aquele incidente em si ou aquela violação à legislação. Essa penalidade é bem grave porque pode afetar diretamente a marca da empresa, a confiança das pessoas em relação àquela empresa. A quinta penalidade é o bloqueio dos dados pessoais, a quem se refere à infração. Então, a ANPD vai poder aplicar uma penalidade que vai parcialmente bloquear o banco de dados de vocês, somente em relação àqueles dados que foram alvo da infração ou incidente de segurança. O sexto é justamente a eliminação, não mais o bloqueio desses dados pessoais. Então, se for aplicada essa penalidade pela ANPD, esses dados não vão ser apenas bloqueados até a regularização da infração, mas sim vão ter que ser eliminados totalmente do banco de dados da empresa. A sétima, que também é uma penalidade bastante grave, é a suspensão parcial de todo o banco de dados ao que se refere àquela infração. Então, isso pode ser bem complicado para a empresa, porque aí vai vetar alguns negócios que podem ser originados desse banco de dados. A empresa não vai poder mais fazer tratamento daqueles dados pessoais, então pode barrar modelos de negócio e novos negócios em relação àquele banco de dados. O prazo dessa suspensão é de 6 meses e prorrogável por um período igual a
6 meses, então pode chegar aí até 1 ano. A 8ª penalidade é a suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados a que se refere a infração. Esse também já é uma infração de uma penalidade mais grave, né, que a lei traz, que se refere a todo o tratamento de dados, a toda aquela atividade relacionada àquela infração que a empresa aí vai ter que deixar de realizar. Essa suspensão também, igual à penalidade anterior, é por 6 meses prorrogadas aí por igual período, totalizando aí pode chegar até 1 ano de suspensão. E por último, uma que pode ser a penalidade mais grave aí que a lei traz, é a proibição parcial ou total do tratamento de dados pessoais, das atividades de tratamento de dados pessoais como um todo na empresa. Isso é muito grave, porque uma empresa não vai poder mais fazer tratamento de dados pessoais, ou parcialmente ou totalmente. Isso aí pode levar a empresa até uma falência ou liquidação, porque é muito raro uma empresa hoje em dia fazer 0 de tratamento de dados pessoais. Então isso aí é uma penalidade que é considerada uma das mais graves que a legislação traz. Um ponto importante é que essas sanções elas vão ser aplicadas depois de um procedimento administrativo que vai dar ampla defesa, né, para a parte contrária, né, para a empresa, para ela se defender, para ela apresentar todos os relatórios, todos a metodologia que ela utilizou, né, de segurança da informação, de adequação à legislação, né, de compliance como um todo, para provar para a autoridade que ela fez tudo que estaria, né, no poder dela para ficar adequado e para que essa infração não ocorresse ou que esse incidente de segurança não ocorresse. Então é muito importante que desde o começo do processo de adequação, do processo de compliance de proteção de dados, vocês guardem esses registros, né? E façam os relatórios que a lei manda, para justamente ter esse dossiê, né? Ter esse apanhado de informações para poder aliviar alguma sanção mais para frente que for arbitrada, se ela for arbitrada por uma empresa. Um ponto importantíssimo é quando que essas sanções vão começar a valer. Bom, as sanções, a previsão delas começarem a valer é em agosto desse ano, agosto de 2021. Pode ser que isso mude, né, porque já tem alguns projetos de lei para poder, por causa da pandemia, né, prorrogar mais esse período. Mas o que está valendo hoje é que elas vão entrar em vigor, elas vão poder ser aplicadas pelo NPD em agosto de 2021. Alguns diretores já nomeados da NPD já têm falado aí nas mídias que neste primeiro momento as sanções vão ser mais educativas, mas a gente não tem como prever e como vai ser, né, o comportamento da agência quando ela começar realmente o processo de fiscalização dela. Bom, pessoal, foi isso, né, o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Obrigada e até mais!